Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula vamos estudar os arcos duplos. Então, o primeiro arco duplo que estudaremos é o seno de 2x. E a fórmula vai dizer que seno de 2x igual a 2 seno x cosseno x. Para que nós possamos chegar até essa fórmula, basta assistir a aula de soma de arcos, né? O seno da soma, o cosseno da soma, a tangente da soma, clicando nesse íconezinho aí em cima, e você basta no lugar do A e no lugar do B substituir por x. Então você vai encontrar essas três fórmulas de maneira simples. Ou então, caso deseje, basta decorá-las, não me parece tão complicado assim. Na aula a gente vai então exercitar. Vamos aplicar estas fórmulas. Então, para isso, vamos para o nosso primeiro exercício, que diz o seguinte. 1. Sendo seno x igual a 2/3 e x pertencente ao segundo quadrante, calcule, letra A, seno de 2x, letra B, cosseno de 2x e letra C, tangente de 2x. Vamos começar então pela letra A, calcular o seno de 2x. Sabemos que a relação fundamental diz para você que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do mesmo arco tem que dar 1. Então, eu substituí, no lugar do seno que foi dado, é 2/3, coloquei o quadrado de 2/3 mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Fazendo o cálculo, percebemos que 2/3 ao quadrado é 4/9, né? Então, mais cosseno ao quadrado de x igual, observe que eu troquei o número 1 por 9/9. É uma estratégia para facilitar nosso cálculo. Sabemos que 9/9 é 1. E o denominador é o mesmo denominador do 4/9. Isso vai facilitar bastante. Passamos o 4/9 para o lado direito. Então, temos que cosseno ao quadrado de x é igual a 5/9. Tiramos a raiz quadrada e temos duas possibilidades. Mais ou menos, raiz de 5 sobre 3. Né? Ou é positivo ou é negativo. Mas nós estamos no segundo quadrante. E no segundo quadrante, o sinal do cosseno é negativo. Então, o cosseno de x é igual a menos raiz de 5 sobre 3. Mas para que nós calculamos o cosseno de x, sendo que o nosso objetivo é calcular o seno de 2x? É que a fórmula do seno de 2x diz o seguinte, 2 seno x cosseno x. Já havia dado para nós o seno de x pelo enunciado. Então, eu calculei o cosseno de x para poder substituir. Substituindo na fórmula, 2 vezes 2/3 vezes menos raiz de 5 sobre 3, encontraremos que seno de 2x é igual a menos 4 raiz de 5 sobre 9. Beleza? Vamos para a letra B, calcular o cosseno de 2x. Para calcular o cosseno de 2x, eu usarei a fórmula cosseno quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Observe que os dois já foram calculados. Calculamos no slide anterior o cosseno de x. Vamos então substituir. Cosseno de 2x igual ao quadrado de menos raiz de 5 sobre 3 menos o quadrado de 2/3. Fazendo os cálculos, elevando ao quadrado, né? Então, o cosseno de 2x é igual a 5/9 menos 4/9. Então, o cosseno de 2x é igual a 1/9. Perfeito? Bem, vamos para a tangente de 2x. Nós temos a fórmula da tangente de 2x igual 2 tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. Mas observe que neste exercício eu posso utilizar uma outra ideia. Eu posso usar a ideia de que a tangente de 2x é igual a seno de 2x dividido por cosseno de 2x. Por que eu vou optar por este caminho? Porque eu já calculei o seno de 2x e eu já calculei o cosseno de 2x nos slides anteriores. Para eu usar a fórmula original, eu teria que calcular a tangente. Para que eu evite cálculo, então eu vou me aproveitar dos cálculos que eu já fiz. Então, a tangente de 2x é igual a menos 4 raiz de 5 sobre 9 sobre 1/9. Simplificando esses dois novezinhos que aparecem aí, tangente de 2x igual a menos 4 raiz de 5. Beleza? Então, encerramos esse primeiro exercício. Vamos ver o que nos espera no próximo. Ele quer que você calcule o quadrado de cosseno de π sobre 24 menos seno de π sobre 24. Isso é o quadrado da diferença, isso é um produto notável, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Observe que eu coloquei em vermelho o quadrado do cosseno e o quadrado do seno. Sabe por quê? Porque a relação fundamental diz
que a soma desses dois dará 1. Então, olha o que acontece. Eu tenho agora, no lugar do cosseno ao quadrado e do seno ao quadrado, o número 1. Mas o que aconteceu com essa parte azul? Eu usei a fórmula do arco duplo. A fórmula diz que seno de 2x é igual a 2 seno x cosseno x. Eu fiz então a fórmula ao contrário. 2 seno de π sobre 24 vezes cosseno de π sobre 24 se transforma em seno de 2 vezes π sobre 24. E eu posso simplificar esse 2 com 24, então eu tenho 1 menos seno de π sobre 12. Temos que π sobre 12, transformando em graus, é a mesma coisa que 15 graus. Beleza? Então, na verdade, eu tenho que calcular 1 menos seno de 15. Só que esse seno de 15, eu posso usar a aula anterior, que é de soma, né, de seno da soma, e transformar o 15 em 45 menos 30. Usando a fórmula, eu tenho seno A cosseno B, menos seno B cosseno A, substituindo pelos arcos notáveis, que nós conhecemos todos eles, veremos que este cálculo dará 1 menos raiz de 4 sobre raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. Então, chegamos à conclusão de que o quadrado do cosseno de π sobre 24 menos seno de π sobre 24 é igual a 4 menos raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Beleza? Vamos em frente. Sabendo que seno de x mais cosseno de x igual a 17/13, calcule o seno de 2x. Olha, eu vou elevar ao quadrado os dois lados. Elevando ao quadrado, eu encontrarei seno ao quadrado de x mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E observe que em vermelho vai dar 1 novamente. Então, 1 mais seno de 2x, porque aquela parte azul é 2 vezes seno x cosseno x, e pela fórmula de arco duplo sabemos que é seno de 2x. É igual a 289 sobre 169. Seno de 2x, então, vai ser 289 sobre 169 menos, troquei o 1 por uma fração aparente correspondente, encontramos, então, que o seno de 2x é igual a 120 sobre 169. Beleza? Vamos em frente. Sendo o triângulo ABC isósceles, calcule seno de 2α. Vou usar a lei dos cossenos, que diz o seguinte: o quadrado do ângulo que está oposto ao o quadrado do lado, né, que está oposto ao ângulo alfa, é igual à soma do quadrado dos dois outros lados, menos 2 vezes esses outros dois outros lados, vezes o cosseno de alfa. Então, eu calculando, encontrarei que o cosseno de alfa é 56/72, que eu posso simplificar, o cosseno de alfa é 7/9. Bem, agora que eu sei que o cosseno de alfa é 7/9, eu vou usar a relação fundamental para descobrir quem é o seno de alfa. Então, usando a relação fundamental, eu descubro que o seno de alfa será igual a 4 raiz de 2 sobre 9. Para calcular o seno de 2α, eu uso a fórmula seno de 2α é 2 seno alfa cosseno alfa. E aí, ao substituir pelos valores que eu acabei de encontrar na tela, eu descobrirei que seno de 2α é igual a 56 raiz de 2 sobre 81. Beleza? Esse é um belíssimo exercício, vale a pena você refazer e verificar se você consegue chegar nessa resposta. Vamos em frente. Bom, observe que eu coloquei aí na tela seno de 70 vezes cosseno de 20 mais cosseno de 70 vezes seno de 20. Isso aí é uma soma de arcos, só que a fórmula está ao contrário. Então, isso é seno de 70 mais 20, que é igual a seno de 90, que é igual a 1. Se você não está se lembrando desta, volte para a aula de soma de arcos e observe como é que se utiliza essa fórmula. Beleza? Bom, cosseno de 70 vezes cosseno de 25 mais seno de 70 vezes seno de 25, também eu posso transformar no cosseno da diferença. Isso vai dar o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Seno de 70 vezes cosseno de 25 menos seno de 25 vezes cosseno de 70, seno A cosseno B menos seno B cosseno A, trocamos então por seno de A menos B. Isso vai dar seno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. E por fim, nessa tela, cosseno de 70 vezes cosseno de 20 menos seno de 70 vezes seno de 20, isso aí é o cosseno da soma. Então, vai ser cosseno de 70 mais 20, que é a mesma coisa que cosseno de 90, e sabemos que o cosseno de 90 será zero. Beleza? Então, se houve dúvida nessa etapa, volte para a aula de soma de arcos. Vamos em frente.
Sabe-se que seno de 25 graus é igual a A. Então, calcule em função de A o cosseno de 65. Observe que o cosseno de 65 é um ângulo complementar a 25. Então, nós esperamos que o cosseno dê A também, tá? A resposta que eu espero que seja A. A gente aprendeu que o cosseno de um ângulo e o seno do seu complementar dão o mesmo valor. Então, eu tenho que o cosseno de 90 menos 25, que é a mesma coisa que cosseno de 65, é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Então, temos que o cosseno de 90 é zero. Então, sobra que cosseno de 25 é igual a seno de 25, como era esperado. Então, cosseno de 65 é igual a A. Perfeito? Seno de 40. Seno de 40 é a mesma coisa que seno de 65 menos 25. Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Então, descobrimos o quê? Que seno de 40 é igual a seno de 65 vezes cosseno de 25 menos seno de 65 vezes cosseno de 25. Substituindo, né, teremos então que o seno de 40 vai ser igual a raiz de 1 menos a quadrado vezes raiz de 1 menos a quadrado. Menos a vezes a. E você deve estar se perguntando, de onde veio essa raiz de 1 menos a quadrado? Essa raiz de 1 menos a quadrado veio da relação fundamental. Observe que cosseno ao quadrado de 25 mais seno ao quadrado de 25 é igual a 1, certo? Então, substituindo, eu vou ter que o cosseno de 25 graus é a mesma coisa que raiz de 1 menos a quadrado. E por esse motivo, eu substituí o cosseno de 25 graus como sendo raiz de 1 menos a quadrado. Como o seno de 65 é complementar, né? O 65 é complementar do 25, então o seno de 65 é igual a cosseno de 25. Então eles são iguais. Quando eu multiplico duas raízes iguais, essa raiz desaparece, sobrando apenas o que está dentro dela, que é 1 menos a quadrado. Tudo bem? Então, seno de 40 graus é igual a 1 menos 2a quadrado.